Começa agora o programa Gente do Rio, um espaço para as discussões dos principais problemas do nosso estado e dos nossos municípios. Aqui, os entrevistados têm tempo para falar, explicar e, no caso dos gestores públicos, prestar contas do que estão fazendo. Sempre aos domingos de manhã, com exibição às 9h30 na capital e às 6 da manhã no interior. Com reapresentação depois do Canal Livre. E fica tudo gravadinho no nosso canal do YouTube, Band Rio. E não esqueça de clicar em curtir. Qual é a cidade-mãe da Baixada Fluminense? Qual é a cidade conhecida como Princesinha do Vale, capital do empreendedorismo fluminense, capital da inovação? Se você falou Nova Iguaçu e em seguida Resende, acertou. O Gente do Rio hoje é com os prefeitos dessas duas queridas e importantes cidades do nosso estado. Rogério Lisboa e Diogo Balieiro são os dois convidados e vão contar as dores e as delícias de administrar as cidades onde nasceram. Esse é o grande sonho dos políticos, né? Administrar a cidade onde nasceu. Muito obrigada pela sua presença, prefeito Rogério Lisboa. Eu que agradeço aqui essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa cidade. Obrigada também, prefeito Diogo Balieiro. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e uma honra dividir a bancada aqui com meu colega Rogério Lisboa. Pois é, colega Rogério Lisboa que passou apertos na última semana aí com as chuvas em Nova Iguaçu. Não morreu ninguém, graças a Deus, mas foi um problema, né? Como é que está lá, prefeito, e como é que foi a reação do poder público a essa tragédia? A gente tem que ratificar aqui, retificar, porque a gente perdeu uma vida, assim. Foi uma idosa do nosso abrigo, ela ficou muito nervosa, descontrolou e aí acabou vindo a falecer, né? Enfim, nós tivemos um óbito na cidade, né, que foi essa senhora. Mas, graças a Deus, assim, fora isso, a gente não teve mais nada de grave. Agora foi limpeza da cidade, né, a gente atender as pessoas imediatamente com a questão da cesta básica, material de limpeza. Essa entrega da cesta básica que teve problema também, né, prefeito? As pessoas reclamaram, ficaram muitas horas na fila. O que aconteceu? A gente, na verdade, teve segunda-feira, foi sexta-feira o evento, sábado e domingo difícil de se movimentar. E aí, segunda-feira, a gente abriu o processo de compra, esperávamos receber na quarta de manhã, houve um atraso do fornecedor, fomos só receber quarta no final da tarde, e aí houve um atraso, e aí houve essa confusão. Prefeito Diogo, você assumiu a cidade, assim como o prefeito Rogério, com dívidas milionárias e muitos problemas. Deu uma virada e hoje Resende é a 8ª melhor saúde básica do país e tem o melhor sistema de saúde do estado. Como é que foi essa virada? Você que é médico, né? A gente assumiu dia 1º de janeiro de 2017, a cidade realmente tinha muitos problemas, as contas totalmente desequilibradas, ou seja, a cidade gastava mais do que arrecadava, e ao longo do tempo, trabalhando, lutando, a gente conseguiu colocar a cidade em ordem e tivemos a felicidade de, em 2020, da mesma maneira que o prefeito Rogério, ser reeleito com uma votação bastante grande, o que demonstrou que o trabalho que a gente fez nos primeiros 4 anos foi um trabalho aprovado pela população. O prefeito Rogério também teve muita dívida, né? Salários atrasados, lá em Resende também Eu tinha 2 folhas para trás. Muito parecido, né? A gente chegou com 3 folhas para trás, foi um trabalho árduo. Qual era o total da sua dívida? Nossa dívida estimada em mais de 50 milhões em 2017, coisa de mais do que 10% da arrecadação, mas é importante lembrar do cenário de 2017, tanto estadual quanto federal.
bem diferente do que é hoje. O estado do Rio passava pelo seu pior momento em 2017. Devendo salários, inclusive, né? O país também passava por um momento difícil e com as prefeituras não era diferente. Então a gente pegou uma situação difícil, essa geração de prefeito que foi eleita em 2016. E prefeito Rogério tem mais um problema em Nova Iguaçu, se tratando de saúde, né? Que é o Hospital da Posse, que é um hospital que mais recebe baleados no estado do Rio de Janeiro, atende a vários municípios. Tem solução? Qual seria a solução? O que o Hospital da Posse precisa, ou a região precisa, para ter um bom atendimento, para ter um atendimento de saúde adequado? A gente precisa de mais leitos de hospital de urgência e emergência. É isso. O Hospital da Posse sozinho não suporta, né? A gente pega ali uma população que vai de São João do Biriti, aquele eixo da Dutra, né? Até Paracambi. Então, o Hospital da Posse sozinho vive superlotado, não aguenta. E a gente tem uma esperança muito grande que esse hospital que foi construído modular no Aeroclube se torne um hospital de retaguarda da Posse. A Posse tinha uma divisão, era uma parte era a prefeitura que bancava, o Estado, a União. Como é que está isso hoje? Está todo mundo pagando direitinho? Assim, os recursos vêm da União, do Estado e do município. Em que proporção? O município põe 70% e a União e o Estado põe 30%. É isso que precisa ser repensado, essa questão que precisa ser repensada, o financiamento da saúde e as pactuações. Isso. Então, porque é um hospital, como ele disse, atende de São João a Paracambi, como é que um município vai bancar 70%? Não podia ser municipal, né? A lógica é essa, é um hospital de uma região central, com a característica de urgência e emergência. Esse deveria ser um hospital do Estado. Porém, ele foi para as mãos do município em 2002, se eu não estou enganado aqui, e aí não retornou porque ninguém recebe de volta, né? Eu fui tentar devolver ao Ministério da Saúde e ninguém aceita de volta, né? Ninguém quer o problema. Filho feio não tem pai, Então, né? a gente assume e vamos trabalhar, não dá para reclamar, né? Agradecer a Deus que a gente consegue sustentar. E é uma situação parecida, claro que a proporção é completamente diferente, a gente está falando aqui de 2 milhões de pessoas, mas em Resende também acontece isso. Resende é o centro de uma região, inclusive não são só municípios do estado do Rio, são municípios de São Paulo e de Minas. A gente está ali na divisa dos 3 estados. E o nosso hospital de emergência também é referência de todas as cidades, e a gente recebe pacientes de diversas cidades. Só que, inclusive lógico, São Paulo e Minas. São Paulo, a gente tem ali São José do Barreiro, Arapeí, Bananal, Passavinte, Bucaina de Minas. Claro que a proporção é completamente diferente. Aqui são 2 milhões de pessoas, lá é muito menos, mas é a mesma coisa que acontece. Quer dizer, viram a gente tem que ter a estrutura de saúde para atender os municípios em volta. Agora, o prefeito Rogério agora vai inaugurar, fez obras e tal, o Hospital Iguaçu, né? Isso. Que é uma outra questão, que é a maternidade, que vai virar a maternidade Mariana Bulhões, que é uma outra questão também, que não tem maternidade na região, né? Durante muito tempo a gente ficou ali sozinho, né? Agora que parece que Queimados inaugurou, né, uma maternidade, mas a gente ficou sozinho durante muito tempo fazendo ali o parto daquelas cidades praticamente do entorno, né, da gente. Enfim, era um outro problema que a gente tinha, que continua tendo. Mariana Bulhões vive superlotada também, mas é o que eu digo, não dá para reclamar. É só a gente, mas é preciso que as pessoas saibam, né, que a gente encontra problema porque o número de pacientes, o número de assistidos, de atendidos é muito maior do que a capacidade do equipamento. Já foi criada até uma estrutura teoricamente, para organizar isso, que foi o Consórcio de Saúde da Baixada, né? Mas se o entorno não decide
abrir suas unidades de urgência e emergência e suas maternidades, aí não dá, porque cada um, né, prefeito, cada um tem seu teto tem seu teto do MAC e PAB. Né? Que é isso? Média e alta complexidade que vem do governo federal. Aí tem lá um valor X, ninguém quer ampliar serviço, porque senão tem que caber ali dentro daquele valor. Né? E aí o cara deixa o outro que está atendendo atender. E Na verdade, o que os prefeitos têm que fazer é priorizar a saúde pública. A gente em Resende gasta sempre, todo ano, acima de 35% do orçamento próprio em saúde pública. É claro que se você gasta muito na saúde, vai faltar no asfalto. Você vai deixar de asfaltar a rua que deveria. Você vai deixar de fazer certas obras que são importantes. Só que a decisão que a gente tomou é ter a saúde como prioridade. Então é exatamente o que o prefeito está falando. E não tem, assim, no nosso caso, a gente não tem nem escolha. Ou faz isso, ou entra em colapso o sistema. E aí a maternidade, então, vai para o Hospital Iguaçu. Já tem... A maternidade, ela não está que existe hoje, e há muito tempo, né? Ela não está num local adequado. Né? Aquele prédio não é adequado. Então, nós fizemos um prédio agora porque, com a modernidade do sistema de atendimento, existem fluxos, o prefeito aqui que é médico sabe mais do que eu, existem fluxos hospitalares que tem que ser obedecidos. Tem que ser daquele jeito. Então, no prédio da Mariana atual, a gente não atende isso. Então, a gente vai para um prédio novo que vai atender a todos os pré-requisitos. Né? Então, nós vamos transferir a maternidade e transformar lá a maternidade, vamos fazer uma reforma, logicamente, modernizar ele, para transformar num hospital de cirurgia eletiva. Porque, eu não sei se é a mesma coisa lá, a gente tem dificuldade de fazer cirurgia eletiva. Vesícula, hérnia, pequena cirurgia. Por quê? Porque é sempre o emergente, sempre está na emergência. Agora vamos falar das flores, né? Muito bom. Prefeito Diogo Resende tem um parque industrial grande, muitas montadoras, e a Nissan acabou de anunciar... Notícia boa demais. Investimento de 1,2 bilhão, sendo a maioria lá no Parque de Resende, sendo que já inauguraram o segundo turno, empregando mais 570 pessoas. Segunda-feira agora... A economia da cidade já voltou aos níveis pré-pandemia? Já voltou. A gente está acima dos níveis pré-pandemias e a Nissan deu esse presente para a gente. Até liguei, a mesma ligação que eu recebi do presidente da Nissan, o governador recebeu, e lógico que a gente ficou muito feliz, não só com quase 600 novas vagas, como também esse investimento nos próximos anos na planta de Resende, inclusive com a possibilidade da fabricação de um veículo que faz parte da linha da Nissan, que é fabricado em outro país, vir a ser fabricado em Resende. Prefeito, ter um parque industrial, um distrito industrial para chamar de seu é um sonho de Nova Iguaçu, né? É verdade, verdade. Inclusive, e o que precisa para isso? O prefeito de Teresópolis veio aqui no Gente do Rio outro dia e contou que na região serrana, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, tiveram a redução de ICMS da indústria de 18% para 2%. Está com inveja? Muita. Quando eu era deputado, briguei muito para que isso fosse para Nova Iguaçu, mas briguei em vão ali, né? Foi difícil. Aliás, essa coisa do benefício fiscal é fundamental em determinado momento, né? Eu não sou a favor do benefício fiscal de qualquer desenfreado, mas para determinados momentos e determinadas regiões é importante. Então, a gente perdeu o nosso distrito industrial para Queimados. Queimados, na área da Codim, existe a tributação diferenciada, né? Nova Iguaçu já não tem. Então, se atravessa o rio, que é o nosso limite, de vez de 2%, paga 18%. Né? Enfim, aí o cara vai operar onde? Vai operar onde paga 2%. Né? Então, assim, é fundamental que a gente diminua essas distorções. Né? Porque senão só vai para um lado.
Agora, o prefeito Diogo, falando em pandemia, lá em Resende também tem dos destaques do polo industrial de lá é o setor químico farmacêutico, que na pandemia não parou, pelo contrário, bombou. Isso ajudou a segurar a onda lá da economia, ajudou a... Na verdade, a gente não teve queda de receita durante a pandemia. A gente ficou fechado no lockdown muito pouco tempo, eu diria até menos de um mês. Durante esse período, as empresas, o comércio era autorizado a fazer venda através de delivery. A indústria não chegou a parar, logicamente que tomando todos os cuidados sanitários necessários. Então, a gente não teve queda de receita durante a pandemia. E a gente tem em Resende também um polo industrial químico. Não é mais farmacêutico como foi no passado, mas é voltado para o agronegócio, e a gente tem 2 fábricas que estão cada vez mais aumentando suas produções voltadas para o agronegócio. Então, a gente não teve essa queda de receita e, graças a Deus, a receita do município cada vez está se incrementando e está aumentando. Está com inveja também, prefeito? Pô, né? Mas são realidades. Caiu quanto a receita em Nova Iguaçu? Não, nós perdemos muita receita porque, na verdade, é diferente. São né? realidades diferentes. É diferente. Lá a base é comércio e serviço e foi muito afetado nesse período. Prefeito Rogério, a Prefeitura de Nova Iguaçu tem se destacado nas redes com uma comunicação bem humorada e jovem. A cidade falou da inauguração de um viaduto com uma música cantando funk. Teve prefeitinder no Dia do Solteiro. Isso ajudou a aproximar a gestão pública do cidadão? Como é que o senhor avalia isso? Eu confesso que nessa da inauguração foi uma surpresa para mim. Foi postado na rede social lá uma frase, um conteúdo. Eu liguei, falei, pelo amor de Deus, tira isso daí que eu não estou entendendo o que é isso. Do momento que eu falei, meia hora depois, era um sucesso na rede. Eu falei, bom, eu já percebi que eu estou atrasado com relação a esse tipo de comunicação de rede social. E aí, a gente fez uma série de ações junto com a nossa comunicação, que aproximou a gente. E aí ganhou a juventude. Que aproximou a gente da população. E o prefeitinder? Pois é outra inovação, né? Que eu também achei que fosse ser um problema. Mas não, a gente tem até aniversário de casamento, né? Gerou casamento o prefeitinder. Foi. Aniversário de casamento. Eu vou olhar na internet quando sair daqui, porque Teve, sim. Teve aniversário de casamento. No Dia do Solteiro, prefeito. Pode fazer o prefeitinder lá em Resende também, ó. Tem muito militar lá, né? Os cadetes, os bailes, né? Mas muito bom. Agora, prefeito Diogo, em Resende, a cidade se tornou mais digital com a pandemia? O que mudou em relação a essa comunicação também nas redes, ou as compras, enfim? O que se acelerou o processo e como é que se tornou mais digital? A cidade já é muito digital. A gente faz, de tempos em tempos, pesquisas lá relacionadas aos hábitos da população e já é uma cidade bastante digital. O que a gente observou realmente durante a pandemia foi a necessidade da população do contato realmente, do contato físico, do contato humano. E agora, quando a gente vivendo esse período pós-pandemia, o que eu sempre falo, a Covid ela não vai sumir, ela vai continuar existindo, mas não vai ser mais uma pandemia, vai ser uma doença como todas as doenças que de tempos em tempos tem um número maior de casos, a gente sempre tem um caso aqui, um caso ali, mas não vai sumir. Mas a pandemia acabou. E a gente vê uma necessidade muito grande das pessoas, uma cobrança muito grande por eventos na cidade. Qualquer evento que a gente faz agora, pós esse pior momento da Ômicron, qualquer evento mas isso daí é geral. Vocês viram o Rock in Rio?
A minha dermatologista outro dia estava falando para mim, não conseguia comprar para minha filha, fiquei na fila de espera, esgotou assim rapidamente. Eu falei, era demanda reprimida, todo mundo estava com saudade de grandes eventos. Rock in Rio, então... A gente tem uma feira domingo de manhã em Resende e por volta de 11 horas da manhã começa a tocar, várias bandas vão tocando lá e assim, a feira cada vez enchendo mais, agora a gente... não consegue parar a música antes das 4, 5 horas da tarde, domingo, porque as pessoas não vão embora. A pessoa vai para a feira, compra lá sua verdura, sua fruta e fica na feira. Lá tem chopp, tem pastel, tem comida. Uma coisa impressionante como as pessoas estão sedentas Muito por legal, né? evento. Que tipo de música? São músicos locais, são bandas locais e cada domingo tem um gênero musical. E no próximo bloco, Resende criou o primeiro hospital municipal veterinário do estado e a primeira farmácia veterinária do país. E Nova Iguaçu vai ganhar um castramóvel e um parcão. Vamos falar dos nossos bichinhos? O Gente do Rio volta já. Voltamos com o Gente do Rio, hoje conversando com os prefeitos de Resende, Diogo Balieiro, e de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa. Prefeito Diogo, em plena pandemia, vocês inauguraram em 2020 o Hospital de Pets, né? De animais. E na pandemia, os animais foram companhia para muita gente que ficou isolada, né? Como é que repercutiu? A população recebeu bem? Como é que tá sendo um sucesso esse hospital? Esse hospital é curioso. Foi uma promessa minha de campanha em 2016. Às vezes as pessoas não sabem, em 2016, quando eu fui candidato, diferente aqui do meu colega Rogério, que foi deputado, foi vereador, deputado federal, deputado estadual, eu em 2016 foi a primeira vez que eu fui candidato. Não havia sido nada. Era médico e fui candidato a prefeito. E eu era meio que o azarão. E vocês, inclusive, foram do mesmo partido, né? Porque o prefeito Rogério já foi, mas não foram na mesma época. Não fomos na mesma época. Agora, você agora está no Eu estou no PROS. Ah, foi para o PROS, não foi para o União Brasil. Porque os dois, o prefeito Rogério já foi do DEM. Eu estava no DEM. Você estava no DEM. Mas aí o DEM acabou. Acabou, se uniu, virou União Brasil e aí foi para o PROS. Eu fui para o PROS. Em 2016 eu era meio que o azarão. E eu prometi na campanha de 2016 que faria um hospital veterinário. E nós começamos em 2018 a obra, em 2020 foi inaugurado o Hospital Veterinário da cidade, é o primeiro hospital, é um hospital de fato, porque funciona 24 horas, vira 365 dias por ano. Olha isso, gente. A gente tem lá 4, 5, às vezes 6 veterinários dentro do hospital, centro cirúrgico, raio-x, ultrassom, exame de sangue. E, assim, a causa animal hoje é referência em Resende. Há 2 semanas atrás inauguramos a farmácia. Pois é, isso que eu ia perguntar. Como é que funciona a farmácia? É porque a gente sentia... O remédio é tudo de graça? As pessoas eram atendidas no hospital veterinário e não tinham dinheiro para comprar a medicação para o seu cachorrinho, para o seu gato. Então, estava uma coisa meio discrepante. Você dava o atendimento, mas o cidadão não tinha dinheiro para comprar o remédio. Então, a gente criou a farmácia veterinária para os tutores que têm seus animais atendidos no hospital veterinário e inauguramos há 2 semanas atrás. E realmente a causa animal é uma pauta muito forte lá em Resende. Esse hospital que eu estou falando, a gente faz mais de 100 atendimentos por dia. E equipe completa, além de 2 castramóveis que ficam pelos bairros. Resende é uma cidade muito grande, tem uma zona rural muito grande, então a gente tem esses castramóveis, essas 2 unidades rodando a cidade. Vamos falar de educação agora? Na pandemia, o prefeito Rogério distribuiu 18 meses o cartão alimentação, né? Foi. E aproveitou as escolas que estavam fechadas, reformou as escolas. Nova Iguaçu foi o último município a voltar com aula presencial, não foi? Não, acho que teve... A gente, assim, levou um tempo para voltar, mas não fomos o último, não. Não fomos o último, não. Acho que Mesquita, né, ali na nossa...
Acho que Mesquita voltou depois da gente. E agora, como é que está? Essa reforma, essa distribuição, foram 17 cartões de alimentação e uma rodada de cesta básica, né? Assim, a gente viu ali a necessidade porque a mãe e o pai tinha ali um horário que o filho ficava na responsabilidade da escola. Né? E se alimentava na escola. Se alimentava na escola. Então, assim, para diminuir o problema dentro de casa, a gente entendeu que era importante manter a merenda. E só tem uma forma de manter a merenda, né? Ou era fazendo cesta básica, que é mais difícil, né, a distribuição, ou um cartão, que é simples, a pessoa recebe, a prefeitura carrega o cartão todo mês, e as pessoas vão, que eu acho que é até melhor, porque as pessoas vão lá e escolhem aquilo que desejam, né? Então, assim, e que seu filho mais gosta, enfim, cada um tem um gosto, né? Cada um tem suas vontades. Então, a gente optou pelo cartão e fizemos isso e assim, eu agradeço muito a Deus por poder ter mantido esse cartão. E agora, como é que as crianças estão recuperando o tempo perdido, os estudantes em geral? Olha, não vai ser fácil. O aluno ali que tem idade para o 3º ano, ele não passou ainda nem pelo 1º e pelo 2º. Então, é um atraso brutal na educação. Para recuperar isso, não será em um ano, não serão 2 anos que vai fazer diferença. Vai ter que ser um projeto de política pública, de recuperação desses conteúdo perdido de muito tempo. Quem fala que vai resolver o problema em 1 ano, 2 anos, tá equivocado. Lá em Resende tem o mesmo problema, prefeito? A pandemia, ela nos deu a oportunidade, lá em Resende, de enxergar que a gente tem que evoluir um pouco além desse ensino tradicional. A gente precisou, de uma hora para outra, adaptar o nosso ensino. Ninguém estava esperando por todo isso. mundo, né? Os professores aqui, eu tenho que aproveitar a oportunidade para parabenizar os nossos profissionais de educação que se desdobraram. Mas a gente enxergou que nesse período pós-pandemia, a gente tem que estar mais aliado à tecnologia. Tanto é que a gente hoje contratou uma plataforma de ensino híbrido, presencial e à distância, para que a gente possa evoluir na maneira de ensinar os nossos alunos. E como é que é isso? O aluno, ele escolhe se vai na escola ou em casa? Não é ele escolhe. Ele continua tendo a sua aula presencial normal, só que ele tem uma plataforma que ele pode acessar de casa para fazer os exercícios, para ter o conteúdo, ver as aulas novamente, ter aulas de reforço, fazer o treinamento em casa, poder estudar em casa dentro dessa plataforma. Prefeito Diogo, por ter uma forte presença industrial, Resende também tem alguns problemas. Falam em poluição dos rios, metal pesado que as indústrias jogam nos rios, inclusive o risco de contaminação da água. O que a prefeitura está fazendo para promover o desenvolvimento de uma forma mais sustentável? Na verdade, Resende hoje, talvez no estado do Rio, seja a cidade que mais trata o seu esgoto. A gente está com quase 80% de esgoto tratado e com a nova estação de tratamento que está sendo construída, a gente vai chegar a 95% de esgoto tratado. Mas esse problema do controle das indústrias, dos resíduos... Todas as indústrias da cidade são licenciadas pelo INEA. A gente não tem nenhuma indústria na cidade operando sem licenciamento pelo INEA. Inclusive, essas indústrias químicas, o licenciamento não é pela prefeitura. A gente tem a nossa agência de meio ambiente, chama AMAR, mas todos esses licenciamentos acontecem pelo INEA. E essas indústrias que a gente falou no primeiro bloco, essas indústrias que produzem produtos para o agronegócio, elas têm várias barreiras de contaminação, porque no passado já houve um vazamento de produto químico para o Rio Paraíba. Acredito que a
12, 15 anos atrás, e hoje existem barreiras nessas empresas que isso se torna muito difícil. Prefeito Rogério, Nova Iguaçu tem um problema crônico que são os engarrafamentos, principalmente no centro da cidade, né? Como é que resolve isso? A gente já avançou, né? A gente construiu um viaduto que foi importantíssimo para a região ali do Rancho Novo. A gente está construindo e entregando daqui a pouco um viaduto ali em Austin, que vai ajudar a resolver aquele problema de Austin. A gente fez algumas inversões, fizemos alguns binários importantes na cidade, que também deu mais fluidez ao trânsito. Ali na Via Light, nós fizemos uma obra pequenininha na Dom Valmor, que pareceu ali assim, um milagre do desatar aquele nó ali daquela meio agora. Às vezes é uma pequena intervenção que vai resolver o problema. Nós vamos agora fazer a terceira faixa em cada uma das vias, na Via Light, em cada um dos lados. Isso vai dar também mais fluidez ao trânsito. Agora, a gente mora numa cidade assim, adensada e que é uma cidade polo. Então, além do morador, essas pessoas, para o comércio e para o serviço, acessam Nova Iguaçu. Em determinados horários, não tem saída. Nós vamos conviver com isso. Tem muito prefeito da Baixada que mora em Nova Iguaçu, né? De outras cidades, né? Acho que todos, né? Se não morar, passa bastante tempo lá. Eu volto e meio encontro. Mamãe Iguaçu abraça todo mundo. Mas é a cidade mãe, né, da Baixada. De tudo. De pegar de Caxias para cá. Todo mundo saiu de Nova Iguaçu. Agora, com o tamanho de hoje, já é difícil de administrar, imagina? Impossível, né? Assim, eu não imagino o que é ser prefeito de uma cidade com quase 900 mil habitantes. A sensação que eu tenho é que o planeta está lá dentro, né? Resende inteiro tem meu número de WhatsApp. Imagina se eu fosse prefeito de Nova Iguaçu, 900 mil pessoas tendo meu WhatsApp. Sabe, é quase isso, né, prefeito? Diogo, mas é muito gratificante, né? Com certeza. A gente assim reclama porque é muito pesado o dia a dia, mas Deus deu a gente a oportunidade de administrar a cidade onde a gente nasceu, onde a gente foi criado, poder fazer as coisas. Isso é uma bênção que poucos têm, né? E a gente foi agraciado por isso. Agora, é muito duro, né? Não é fácil, não. Prefeito Diogo, Resende tem a sede da AMAN. É o segundo maior complexo militar do mundo. Só perde para o West Point, nos Estados Unidos. Isso faz Resende uma cidade diferente? Com certeza. Como? Em que sentido? Com certeza as características de Resende são muito influenciadas pela AMAN. A AMAN está lá desde a década de 40, 1944, se eu não me engano, a inauguração da AMAN, e lógico que isso modificou as características da população. Então é uma cidade mais conservadora, é uma cidade mais tradicional, a gente tem um modo de viver diferente, e lógico que isso é influência da AMAN. A AMAN é onde se formam todos os oficiais combatentes do Exército Brasileiro, então isso influenciou demais na cidade e influencia muito nos dias de hoje. E os bailes com cadetes ainda persistem? É tão conservador que persistem. Os casamentos com aquelas espadinhas? Não, já não tem mais. Antigamente tinha essa questão que as moças de Resende se casavam com os cadetes, com os oficiais. Hoje já é diferente, porque antigamente os cadetes ficavam realmente, no final de semana ficavam na cidade. Era difícil quem tinha carro, quem podia viajar. Hoje, sexta-feira, a maioria dos cadetes vai para casa. Quem não vai para casa de amigo. Então, antigamente tinha esse negócio que os homens de Resende perdiam as namoradas para os cadetes. O nosso presidente Bolsonaro estudou lá. Né? Isso aí. Pois é. Prefeito Rogério, agora ainda voltando para as agruras aqui de Nova Iguaçu. A arrecadação per capita de R$ 1.800.
É uma missão quase impossível administrar uma cidade com tão pouca capacidade de investimento. Esse é o desafio, né? Assim, é uma cidade com uma população enorme e com uma arrecadação que é praticamente incompatível com as necessidades dos serviços que a gente precisa ofertar. Agora, aí, o que demanda da gente? Escolher prioridades. A gente não vai conseguir fazer tudo. Então, a gente faz o que é possível e o que é prioritário. Muitas das vezes as pessoas, poxa, por que não tem isso, por que não tem aquilo? Porque a gente precisa escolher o que quer fazer. Porque não tem recurso para fazer tudo. Essa é a grande, vamos dizer assim, é a grande luta nossa aqui, ou melhor, o grande desafio nosso, que é definir aquilo que é prioridade e executar. O estado do Rio acabou de ostentar um PIB de 4,1%, que retomou os níveis antes da pandemia, mas os municípios, principalmente os municípios com menos recursos, eles tendem a ter mais dificuldade de avançar nisso? Olha só, eu não sei a fundo exatamente aonde, em que setor se deu o crescimento, enfim. Mas, lógico, quando o Estado melhora o ambiente todo. Porém, nosso Estado é muito, vamos dizer assim, baseado no petróleo. Então, o petróleo impulsiona muito. E aí, vamos dizer assim, os municípios que estão ali cobertos pelos royalties do petróleo vão embora. Eu falo aqui de Maricá, por exemplo. Maricá, eu não sei qual é a per capita de Maricá, mas deve ser na estratosfera. Maricá, Quissamã, né? Quissamã. Campos. Quissamã, algo em torno de 9 mil. Então cresce 4, mas não é Olha a comparação, dividido... 9 mil para 1.800. Não é dividido igualitariamente. Né? Não assim, eu acho que não dá para mudar a legislação de uma hora para outra, mas tem que ser repensado. Né? Não pode... Né? Um município ter um Niterói, benefício 7 mil, brutal 7 mil e o per outro capita, não. Isso. Prefeito Diogo Rezende tem uma das principais estações de enriquecimento de urânio do país. É assustador, não é não? Mas o controle lá é muito, muito rigoroso. O processo industrial ele é muito rigoroso e nunca houve nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de problema. A INB, ela fabrica o combustível da usina de Angra 1 e Angra 2. Esse combustível, o minério vem da Bahia, vai para Resende, ele é enriquecido e é mandado para a usina de Angra. A gente não consegue atender a demanda toda da usina nuclear de Angra, mas parte da usina, o combustível vem de Resende, mas o processo é muito, muito rigoroso. Uma das diretorias ela é composta obrigatoriamente por algum almirante da Marinha do Brasil, então nunca houve esse tipo de problema. E que continue assim, né? No próximo bloco, você sabia que em Nova Iguaçu existe um vulcão? Vamos falar de turismo em Nova Iguaçu e Resende. Será que esse ano vai ter festa do Pinhão? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com os prefeitos de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, e de Resende, Diogo Balieiro. Prefeito Rogério, muita gente acha que não é possível fazer turismo em Nova Iguaçu. Estão enganados. Né? Tem vulcão, pode até fazer turismo em cemitério, tem cemitério histórico lá. Isso. Conta pra gente, o que tem de turismo lá em Nova Iguaçu? Primeiro, Nova Iguaçu, as pessoas não dão atenção e não percebem que a gente tem uma área de preservação ambiental brutal com relação ao nosso território. Talvez 70% do nosso território é área de preservação ambiental. Então, é muito grande. Então, a gente tem lá toda aquela Rebio de Tinguá,
dentro da nossa cidade. Lógico, ela se expande, vai a Xerém, vai a Petrópolis, enfim. Mas ali a gente tem uma área enorme. A gente tem o Parque Municipal, enfim, a gente tem uma área de preservação gigantesca. E com isso, com a área de preservação, a gente tem belas cachoeiras, né? A gente tem belas trilhas, que as pessoas nem imaginam, né? Para você ter uma ideia, a gente foi fazer... eu saí para andar de bicicleta um dia e gravei um vídeo. Falei, olha, hoje estou saindo aqui cedo, vou andar de bicicleta numa área que talvez o pessoal não conheça. E aí fui a Tinguá andar de bicicleta. Esse vídeo foi para a rede social. Todo mundo falou, pô, mas quando for de novo me chama. Aí nós vamos fazer um outro evento para o parque. Nós fizemos, eu falei, olha, agora o pessoal falou que é para chamar, estou indo de novo para o Parque Municipal. 300 bicicletas. E nós fomos para o parque e as pessoas ficaram admiradas com a beleza que é o Parque Municipal, que tem acesso ao vulcão extinto, né, em Nova Iguaçu. Ainda bem que está extinto. Ainda bem que é extinto. Tem lá uma área de salto de voo de asa delta, enfim, que assim, eu não entendo bem disso, mas diz que é uma área ali, uma região espetacular para o voo. Né? Então, tem muita coisa bacana. Então, vamos fazer turismo em Nova Iguaçu também. E lá em Resende? Resende já é uma área, né? Resende tem uma área turística muito grande. Grande, Mauá, Visconde de Mauá, Serrinha, né? Que é um turismo ecológico também, né? Serrinha, Vargem Grande, Capelinha. Então, a gente tem uma área turística grande. Parte do Parque Nacional de Itatiaia é Resende, a parte alta do parque é Resende. Então, é um destino turístico grande do nosso estado, Resende, e ao lado o município vizinho, que é Itatiaia, onde tem o distrito de Penedo, que eu não tenho os números na cabeça, mas acredito que seja o principal destino hoje do estado do Rio, seja Penedo. Então, a nossa região ali das Agulhas Negras, Resende, Itatiaia, Porto Real e Coatis, tem uma área turística muito grande. E o que vai ter de novidade esse ano? Vai ter Festa do Pinhão mês que vem? Vai ter Festa do Pinhão no final de semana do Dia das Mães, em Visconde de Mauá. E em setembro, depois de 2 anos sem, a nossa tradicional festa que se chama Exapicor, que é o aniversário da cidade, que é a maior festa do sul do estado. A gente não teve em 2020, não teve em 2021 por conta da pandemia, mas esse ano a gente já está trabalhando para organizar a festa. E o que vai ter de novidade, o que vai ter de bom hoje para comemorar, esse ano, para comemorar essa retomada? Ainda não tem os shows ainda, a gente ainda está preparando. Esse prefeito, ele está escondendo o jogo de tudo, não conta nada. Não posso contar, não posso contar, não posso contar. Se tivesse, eu falaria, ainda a oportunidade de falar aqui na Band, no seu programa. Um programa como esse, gente do não Rio. Não tem. Quando eu anunciei que ia fazer a festa esse ano, no domingo de manhã, em 2 dias eu ganhei 2.000 seguidores no Instagram, só por conta do anúncio da festa. Olha isso. Em 48 horas você ganhar 2.000 seguidores, porque você anunciou que esse ano ia ter a festa. Tá vendo, prefeito Rogério? Bora fazer festa lá em Nova Iguaçu também, hein? Tem uma coisa que eu esqueci de lembrar aqui, que tem uma estrada em Nova Iguaçu, tem parte preservada, que é a estrada do comércio, que não se confunde com a estrada real, que é diferente. Lá escoava o ouro. Aqui foi um dos principais indutores do desenvolvimento do país, porque escoava o café. Então, assim, tem lá preservados, lógico, são pequenos trechos, mas a gente tem preservado. Com certeza. Muito bacana. E é lá em Tinguá, na região de Tinguá. Pra você ver, a gente fica distante do mar, né? E do lado da antiga fazenda São Bernardino, tinha um porto, né? Era de um rio, né? Mas era um porto que as pessoas embarcavam para levar a mercadoria até o porto no mar, né? Então, enfim, ali funcionou, tinha comércio ativo. Muito interessante. Agora, para o desenvolvimento em geral,
o turismo, para o comércio, para a indústria, a segurança é fundamental, né? Quem não tem segurança não pode ter nada. E Nova Iguaçu foi a primeira cidade da Baixada a ganhar o projeto Segurança Presente, que foi um projeto super exitoso na capital, era um objeto de desejo de todas as cidades, e Nova Iguaçu foi a primeira. Qual é o balanço? O que fez a diferença nesse? Hoje já tem 3 pontos, né? A gente tem o centro, né? A gente tem Austin e tem Miguel Couto, que abrimos agora, né? Junto, quer dizer, o governo do estado, né? Em parceria com a prefeitura. Agora, a gente percebeu diminuição de índice de violência, mas além, porque são características diferentes, o Segurança Presente e o PROES. O PROES é um convênio que a gente faz com o governo do estado e a gente financia a hora... Quem paga é a prefeitura. A prefeitura. E a gente fez um convênio também com o governo do estado para complementar com o PROES. Então, além do Segurança Presente, a prefeitura faz um investimento mensal. A gente tem, por dia, 120 homens da Polícia Militar na cidade através do PROES. Então, assim, não foi só o Segurança Presente, porque o Segurança Presente tem um tempo determinado, né, que é no horário comercial. Quando o Segurança Presente ia embora, ficava uma lacuna, né? E a gente foi preenchendo com o PROES. Vocês são 2 prefeitos que foram reeleitos com muita vantagem, né? Rogério foi no primeiro turno lá, com forças, com adversários importantes, né? Como é que foi começar um segundo mandato com essa responsabilidade e com essa expectativa lá no alto, né? Porque uma coisa foi o primeiro mandato de vocês. Pegaram a cidade endividada e tal. Depois vocês foram suceder a vocês mesmos e com a expectativa lá no alto, a aprovação, a população. Como é que foi? Eu acho que... Como eu falei anteriormente, eu fui eleito em 2016 como azarão. Ganhei do segundo colocado com 2.000 votos de diferença. E agora, em 2020, a gente teve 83% dos votos e o segundo colocado 7% dos votos. Então, é lógico que isso gerou uma expectativa muito grande na população. E Resende sempre teve uma lenda, um dito popular que o prefeito reeleito, o segundo mandato sempre era ruim. A pessoa ganhava e depois deixava para lá. E graças a Deus, não só com a percepção, porque eu sou um prefeito de rua, eu estou na rua todo dia, estou na rua, estou na padaria, no mercado, no hospital, na escola, na UPA. Então, a sensação que a gente tem na rua e os números das pesquisas que a gente faz demonstram realmente que a população está aprovando mais o segundo mandato do que o primeiro. E eu, logicamente, que estou muito mais preparado do que eu era no início do meu primeiro mandato. Hoje eu tenho total domínio da situação na prefeitura, tenho uma equipe que eu quero, a gente sempre, o prefeito Rogério deve ter passado por isso, às vezes no primeiro ano você bota um secretário, a coisa não dá muito certo, você tem que trocar, e hoje eu tenho uma equipe que eu gostaria de ter e a gente está conseguindo no segundo mandato fazer tudo que a gente gostaria, que a população espera, e aqui eu tenho que abrir um parêntese. Hoje a gente tem um apoio do governo do estado. Obras em Resende que eram totalmente inimagináveis, que eu nunca teria dinheiro para fazer, a gente vai conseguir fazer através dessa parceria Prefeitura-Governo do Estado. Então eu não posso deixar de maneira nenhuma de falar o quanto o governador Cláudio Castro está sendo parceiro dos municípios, e eu falo do meu município, está sendo muito parceiro o governador e nos ajudando demais. Eu acho assim, eu conheço o Diogo um pouco, né, e tem uma característica muito parecida, a gente é muito franco. Então, essa questão da expectativa que é gerada nas pessoas, não é uma expectativa fora do controle, é uma expectativa que eles sabem exatamente o que esperar da gente. Porque a gente não fica criando expectativa para a vitória.
Né? Porque tem aquele cara que fala que faz tudo para vencer e depois ele fica com problema. E a gente aqui não. O que é possível fazer, a gente vai fazer. O que não for, a gente fala não. Então, é lógico que tem a expectativa, tem, mas ela fica assim, equilibrada e tem uma relação de confiança. Isso eu percebo. Assim, é muito parecido. Eu vou na rua, sou eu que faço a compra do mercado. Eu adoro ir. Eu adoro ir pro hortifruti. Prefeito Rogério sucedeu uma geração de prefeitos na Baixada que moravam na Barra, né? E ele chega, você vai nos eventos, ele chega sozinho, sem segurança, humildezinho, o prefeito da cidade, quase 1 milhão de habitantes, chega humilde, fica no canto dele, não é uma estrela, não é esses caras que andam cercado de segurança, carro blindado, por isso Você sabe, Diogo, eu tenho uma história, não sei se a gente ainda tem tempo, vai ser rápido aqui. Eu cheguei num lugar uma vez, era um comérciozinho de bairro, aí sentei, o pessoal estava jogando sinuca e o cara fazendo um churrasquinho e o outro lá no bar. Aí um não se aguentou, falou assim, você sabe que você parece muito com o prefeito de Nova Iguaçu? Eu falei, mas eu sou o prefeito. Não é nada. Ficou aquela dúvida ali durante muito tempo, até chegar um amigo que conhecia tanto o pessoal que estava no bar, quanto a mim, falou, ô prefeito, eu falei, mano, tu é o prefeito mesmo? Eu falei, sou. Então assim, esse contato natural com as pessoas gera nas pessoas confiança e credibilidade. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade de ir à rua, porque eu tenho muita segurança de que, assim, eu vou ser cobrado, vou. Claro. Mas que as pessoas acreditam naquilo que a gente vai falar. Uma outra coisa que vocês dois têm em comum, o prefeito Diogo se descreve como um cristão católico. E faz questão de colocar isso na sua biografia. Sim. E o prefeito Rogério, um cristão evangélico. É possível misturar política com religião? Não, misturar não é bom. Misturar nunca. Eu tenho minha fé, eu não tenho dúvida que Deus está comigo, me sustentando na condução. Agora, não dá para usar essa coisa assim, tão espetacular para mim, que é Jesus Cristo, essa fé que eu tenho, para fazer política. Vamos então para o nosso ping-pong. Resende tem time de futebol. Ganhei de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem time de futebol. Nosso time lá em Nova Iguaçu é um orgulho para a gente, porque realmente é uma estrutura bacana, bonita. Mas eu, assim, não gostaria de ter perdido, não, mas eu vou contar, eu estou com o costume de perder, né? Eu sou vascaíno, eu pois só tô perdendo. É isso que eu ia perguntar. Qual é seu time, prefeito? Vasco da Gama. O meu é Resende, em segundo lugar o Fluminense. Pô, o campeão tá com tudo. Dois traidores, tá né? Tudo. Dois tinha que ser só Resende, só Nova Iguaçu. Primeiro Resende, segundo Fluminense. Você sabe que o César Maia uma vez falou isso, mas Mônica, eu vou dizer, não é fácil não, sabe? Assim, essa coisa do time, é lógico que a gente fica feliz com a nossa cidade, ter um time estruturado como a gente torce, mas na hora do time para valer, aquela coisa que tu traz da infância é tão forte, igual eu sei que é o teu Bangu, por exemplo, né? Mas então, o meu Bangu não veio da infância, não. Eu mudei de time, eu era Botafogo. Mas eu virei Bangu, mais ou menos tinha uns 18 anos. Mas é banguense, né? Agora sou. Então, agora eu sou. Partida de futebol inesquecível. Final da Copa de 94. Eu não lembro qual foi o jogo. E aí você vê que vai no time certeiro no coração, né? Mais do que a seleção brasileira, tu vê. Gol de barriga do Renato, então. Não, o meu não foi. 44 minutos, quem vai lembrar disso? 44 minutos do segundo tempo, o Vasco da Gama, se não faz o gol, o título era do Flamengo, o Roberto dá um chute, um campo encharcado, gol. A gente leva a partida para o domingo, e aí o Flamengo faz aquela coisa horrorosa, que botaram um ladrilheiro, se lembra aquela história do ladrilheiro, que encerrou a partida antes do tempo, e o Vasco não conseguiu vencer a partida no domingo. Mas a partida inesquecível foi essa, de quarta-feira, que o Roberto
estufou a rede do Flamengo lá. Escola de samba. Nova Iguaçu também tem escola de samba. Não, mas aí Eu não tenho. não, mas eu Também assim, não tem. Fala Beija-Flor, mandar um abraço pro meu amigo Ricardo Abraão. Mas é isso, olha só, Nova Iguaçu tem escola de samba, é verdade. Mas a que representa aquela região ali é a Beija-Flor. Não tem. Dá não mais tem um jeito. abraço pro Ricardo. Vista mais linda da cidade, de cada um. Qual é a vista mais Lá linda? da Serra de Mauá, você olhar Resende. Tem um mirante lá. Lá da Serra do Vulcão, lá em cima, é muito bonito, lá da rampa. É muito Melhor bonito. lugar para comer em Nova Iguaçu? Tem vários, né? São vários, né? Agora... Político, né? Não, mas é verdade, Eu são também vários lugares. Eu não posso falar um, né? É difícil, assim, eu estaria errando se eu falar um, né? Agora, um lugar que eu vejo que está lotado, Etnias, por exemplo, está lotado. Artipão, eu nunca vi aquilo na minha vida. Artipão é famosérrimo, Aquilo é né? lotado de gente. Agora, eu digo o seguinte, ninguém tem o sacolé do Pedrinho, né, que é na entrada de Nova Iguaçu. Sacolé do Pedrinho. Boa. Ninguém tem. E lá em Resende? Lugar para comer? Resende hoje, assim, a gente foi muito dependente de Penedo no passado, a questão gastronômica. Hoje a gente tem grandes restaurantes em Resende e acabou muito essa dependência de ter que ir a Penedo para comer. Então, são vários locais, vários restaurantes bons, mas hoje tem um complexo que se chama Alfa Park, que tem ótimos lugares, não só para comer, mas também para se divertir. E tem sacolé lá na entrada também? Não tem, não. Pior aperto que já passou na política? Eu ouso dizer, assim, eu tenho convicção que foi a pandemia. Também. Uma coisa muito desconhecida. Os primeiros 3, 4 meses da pandemia foi muito complicado se lidar com o inesperado, não saber o que estava vindo. E eu, como médico, então, a cabeça ficava doida. Melhor lembrança da infância? A brincadeira de rua. Tem um distrito de Resende, chama-se Vargem Grande, e eu passava as férias lá com meus primos. Era mais de 10 primos e a gente brincava muito lá. Jogava bola de gude a brinco ou a Vera? A Vera. A Vera. Ganhava ou perdia? Triângulo e búlica. Um sonho? Bom, eu sonho e peço a Deus todo dia que eu chegue no final do meu mandato podendo honrar o nome de Deus e honrar a minha cidade. Concordo com o prefeito, mas assim, meu sonho era ser prefeito de Resende. Tanto é que muito se falou que eu iria renunciar para ser candidato a outras coisas. Falei, nunca, isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Eu tô realizando meu sonho pela segunda vez, então ser prefeito de Resende. O sonho é ver meu filho formado, um adulto de caráter, uma pessoa direita. Muito obrigada pela sua participação, prefeito Diogo Balieiro. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada também, Obrigado. prefeito Rogério Lisboa. Obrigado. Obrigado. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!